Por que menor? Por que o raio do átomo de hélio vai ser menor que o raio do átomo de hidrogênio? Porque aqui está sendo puxado com mais força do que aqui. Entendeu o que eu acabei de falar? Certo? O hidrogênio, ele é um átomo de raio muito grande, porque a quantidade de carga que tem no núcleo, a quantidade de carga que tem na eletrosfera é pequena comparado aos demais átomos. Então, quando você olha a tabela periódica, por exemplo, tá? Uma tabela periódica, você vai perceber que existe na tabela periódica linhas e colunas, tá? Você tem lá uma tabela onde ele tem aqui uma estrutura mais ou menos desse jeito aqui, onde você tem aqui linhas e o que mais? E colunas. Você tem linhas e colunas, são acho que 6, 7 linhas, tá? E 18 colunas aqui, no total. Linhas e colunas. O que aumenta daqui para cá? Aumenta o número de prótons, certo? Então, quanto mais prótons tiver o átomo, mais você anda para a esquerda da tabela periódica. Até chegar aqui no final da primeira linha. Aí você pula para a segunda. Ok? Então, por exemplo, se aqui for hidrogênio, ele tem Z igual a 1. O átomo de hélio, Z igual a 2. O átomo de lítio, Z igual a 3. E assim por diante. Vai aumentando o número atômico. Depois chega aqui, vem para cá. Então, vai aumentando nessa ordem zigue-zague, certo? Só que à medida que vai descendo, vai aumentando a quantidade de camadas. Então aqui só tem uma camada, aqui tem 2 camadas, aqui tem 3 camadas, e assim por diante vai até 7 camadas. Então quando eu olho daqui para cá, o que vai acontecer com o número atômico? Ele aumenta a quantidade de prótons. Se a quantidade de prótons aumenta para cá, então não vai aumentar a quantidade de cargas elétricas do núcleo? Para o mesmo número de camadas? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar a quarta linha. Se eu pegar a quarta linha, todos os elementos químicos da quarta linha têm 4 camadas. Ou seja, tem o mesmo número de camadas. Só que daqui para cá, o que está acontecendo com o número atômico? Está aumentando. Então, o que está acontecendo com a quantidade de prótons? Está aumentando. Então, esse elemento aqui tem muito mais prótons do que esse, certo? Então, ele tem mais carga positiva do que esse. Se esse elemento tem mais carga positiva do que esse, ele vai atrair seus elétrons com mais força. O que vai acontecer com o raio atômico? Esse raio atômico desse elemento vai ser menor que desse elemento. Entendeu o que eu acabei de falar? Então, se você olhar a tabela periódica, você vai perceber que os elementos químicos estão obedecendo à lei de Coulomb. A lei de Coulomb explica o tamanho do raio atômico, de acordo com o número de camadas e de acordo com a quantidade de cargas elétricas que existe ali no átomo. Quanto mais carga elétrica, mais ele se atrai, menor fica o átomo. Essa é uma das aplicações que nós podemos utilizar da lei de Coulomb. Outra coisa que nós podemos utilizar para explicar a lei de Coulomb tem a ver também com a estrutura da matéria. Por exemplo, quando a gente pensa em geral nas fases da matéria, quais são as 3 principais fases estudadas? Quais são as principais fases da matéria? A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. A matéria é formada nessas 3 fases por moléculas em geral. Essas moléculas, elas não estão soltas, uma livre da outra. Elas estão interagindo, elas têm forças que unem uma molécula à outra. Mas como é que uma molécula pode ligar-se à outra? Através de forças. Essas forças obedecem à lei de Coulomb. Por exemplo, eu posso ter uma molécula que tem 2 polos, um polo positivo e outro polo negativo. A gente chama essa molécula de molécula polar. Se eu coloco essa molécula perto de outra molécula, o polo positivo de uma não pode atrair o polo negativo de outra? E quanto menor a distância, mais força. Então, se eu pensar na fase sólida, por exemplo, e pensando em moléculas com esse modelo de moléculas polares, quanto mais próximo tiver as moléculas polarizadas, mais força uma vai atrair a outra. Menor distância, maior força. Se a força fica maior, elas ficam mais fortemente ligadas, não ficam? Resultado, a estrutura fica mais firme. Opa, então eu posso interpretar dessa forma que essa estrutura mais firme pode apresentar uma estrutura sólida. E se ficar organizada ainda, aí sim a gente tem uma estrutura sólida, porque a organização forma um retículo chamado retículo cristalino,
certo? E essa estrutura de retículo cristalino é a estrutura dos materiais sólidos. Se não for tão organizada assim, e ficar um pouquinho maleável, e as moléculas puderem deslocar uma através ao lado da outra, mudando de posição, essa estrutura não é cristalina, tá? Não é sólido, mas pode ser uma estrutura líquida. Mas e se eu afastar demais essas moléculas uma da outra? O que acontece se eu aumentar a distância? A força vai diminuir. E aí pode diminuir tanto a ponto de uma molécula quase não ficar mais ligada à outra. E aí ela pode se dispersar. As moléculas podem se dispersar. E que fase que eu teria nesse caso em que a matéria se dispersa com facilidade? A fase gasosa. Então por isso que as moléculas de uma fase gasosa são dispersíveis com facilidade, exatamente porque a força elétrica que une elas está muito fraca. Tão fraca que já não consegue mais mantê-las unidas. Ok? Pode agir até temporariamente quando uma molécula trombar na outra, certo? Tá? Mas não consegue manter por muito tempo porque essas moléculas estão em movimento. O resultado, a força elétrica não consegue agregar mais essa matéria, mantendo-a coesa. Então ela tende a se dispersar. Por isso que os gases são facilmente dispersíveis. Mas um líquido e um sólido são facilmente dispersíveis como um gás? Não. Por que não? Porque as forças intermoleculares que unem as moléculas é mais intensa. E são forças que obedecem a que princípio físico? Lei de Coulomb. Está claro a vocês? Tá? Deixa eu explicar um fenômeno importante que também está relacionado com isso aqui diretamente. Ó. E que foi muito demorado para entender isso até, porque as pessoas que observavam isso não tinham uma boa formação em física na época, e que, para entender isso, tiveram que fazer uma observação mais detalhada e compreender como a coisa acontece. Por exemplo, a polinização. Tá? A polinização, muitas vezes, ela utiliza agentes polinizadores, não é? Em geral, esses agentes polinizadores são insetos que pousam numa flor, e ao pousar nessa flor, os grãos de pólen aderem ao corpo desse agente polinizador, e aí esse agente polinizador sai de uma flor e vai para outra flor, certo? Carregando esses grãos de pólen, aí esses grãos de pólen caem depois no órgão feminino dessa outra flor e poliniza. Os grãos de pólen são o gameta masculino da flor, certo? Carrega o material genético, metade do material genético de um indivíduo. O óvulo que está na outra flor carrega outra metade. Quando o grão de pólen fecunda esse óvulo, aí você tem ali o surgimento de um indivíduo, uma semente, no caso, que dá origem a um novo indivíduo. É ou não é? Mas como o grão de pólen adere ao corpo daquele inseto, por exemplo? Imagina uma abelha, certo? Ela está voando através do jardim, pousando de flor em flor. A abelha não está preocupada com pólen. Qual é o interesse da abelha? O néctar que está na flor, não é? A flor tem o chamariz, ok? Que é o néctar. Aí a abelha pousa ali na flor e coleta o néctar. Mas alguém já viu uma abelha ficar lá roçando todo na flor para ver se os grãos de pólen ficam grudados nela? Não. E se você tiver a paciência de olhar isso, ok? Você vai ver que os grãos de pólen grudam na abelha, certo? E alguns chegam a saltar. Saltam para a abelha. Sai da flor, pulam na abelha e ficam grudados nela. Fica grudado até em todos os pelos do corpo dela. Até em cima do olho dela fica grudado. Tá? E a abelha saiu roçando no meio daquilo? Não. Como é que os grãos de pólen foram parar lá? Porque a abelha, o corpo dela ficou eletrizado. Durante o voo, o corpo da abelha ficou eletrizado. Ao chegar lá no grão de pólen, o que aconteceu? O corpo eletrizado da abelha atraiu os grãos de pólen. Mas você fala, professor, mas os grãos de pólen estavam eletrizados também para ser atraído? Eles estavam neutros. Como é que um corpo neutro pode ser atraído por um corpo eletrizado? Lei de Coulomb explica isso. É assim, ó. Imagine que eu tenho um corpo aqui que ele está eletrizado. Por exemplo, eletrizado positivamente. Certo? Ok? E aí eu tenho um corpo neutro. O que é ter um corpo neutro? Significa não ter carga nenhuma nele? Não, significa que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Bom, mas vamos imaginar que ele está próximo a esse corpo eletrizado. O fato dele estar próximo induz a surgir algumas interações entre as cargas positivas disso com isso e as cargas negativas disso com isso também, né? Mas nós vimos lá atrás que a estrutura do átomo, ok?
determina para nós que algumas dessas cargas estão em lugares diferentes. Por exemplo, os prótons estão onde? No núcleo do átomo. Os elétrons estão onde? Na eletrosfera. A mobilidade dessas duas partículas é a mesma no átomo? Quem se move com mais facilidade saindo ou entrando no átomo? Os elétrons. Então os elétrons têm grande mobilidade no átomo, certo? Então ao aproximar o corpo carregado do corpo neutro, esse corpo carregado vai atrair elétrons para a esquerda aqui. E ao mesmo tempo que ele vai atraindo elétrons para a esquerda, esses elétrons migrando para o lado esquerdo, deixam cargas positivas do lado direito. Então como ficou o corpo neutro? Ele ficou polarizado. Tá. E essa polarização faz ele ser atraído? Faz. Vamos olhar? A força depende das cargas. Mas essa carga positiva aqui e essa carga positiva aqui tem a mesma quantidade de cargas interagindo que essa carga positiva aqui e essa carga negativa aqui. Então não são as cargas maior ou menor, são iguais, tanto a positiva quanto a negativa. Mas a distância faz a diferença. Vamos olhar aqui? Essa distância é de atração. Essa distância é a de repulsão. A distância de repulsão, ela é maior ou menor que a distância de atração? Ela é maior, então a força ela é menor. Essa carga, esse corpo polarizado aqui, ele está sendo atraído e repelido. Só que ele está sendo atraído com mais força do que a repulsão. Se a força de atração é maior que a repulsão, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser atraído. Então aquele grão de pólen que estava lá neutro, ao a abelha se aproximar dele, ele salta para o corpo da abelha, porque a abelha está eletrizada e atrai o corpo neutro. Aí a abelha, com aquele monte de grão de pólen, sai voando. Vai até a outra flor, certo? Quando ele chega na outra flor, o que vai acontecer agora? Aquele grão de pólen, ao saltar para a abelha, não entrou em contato com ela? Entrou ou não entrou? Certo? Está lá grudadinho, certo? Mas quando ele chega agora numa outra flor, o que o órgão feminino da outra flor vai fazer? Está ligado à terra, certo? Como está ligado à terra, a abelha, ao aproximar-se, ok, daquela outra flor, ela induz a formar na ponta do órgão feminino da outra flor um polo de sinal oposto ao corpo da abelha. Aí, como é o sinal oposto, o que vai acontecer com aquele grão de pólen agora? Vai pular para o órgão feminino da outra flor. Na hora que ele pula para o órgão feminino, ele fecunda. Então a movimentação dos grãos de pólen de uma flor para a abelha e da abelha para a flor se dá através de forças elétricas. E é explicado através da lei de Coulomb. Entenderam? Então a aplicação disso aqui é enorme, tá? Explica fenômenos desde da polinização até mesmo a estrutura do átomo. Certinho? Por hoje é só.